Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Kleber Tavares. Estou feliz por estar me dirigindo aos irmãos através desse vídeo. Tenho certeza de que a palavra de Deus, ela alcançará a sua vida, trazendo ao seu coração tudo aquilo que você precisa. Estamos aí vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, porém a nossa esperança está no Senhor dos Exércitos. Eu quero meditar com os irmãos no texto sagrado, que vai ser um alimento para a nossa alma nesse exato momento. O texto que nós vamos ler, o texto que vai alimentar a nossa alma, está na carta de Paulo aos Efésios. O capítulo é o de número 1, o versículo é o de número 3. A palavra de Deus nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que palavra poderosa, que palavra abençoadora. É esse texto que acabamos de ler, onde Paulo, ao escrever aos irmãos de Éfeso, Paulo explica a esta igreja sobre o comportamento que nós devemos ter em relação ao nosso Deus, sobre informações poderosas que precisamos saber daquilo que Deus já preparou para todos nós. Nós estamos enfrentando mais uma vez uma crise, e desta feita uma crise como nunca nós tínhamos vivido, uma crise com proporções mundiais, mas especificamente no nosso país, esta crise, ela tem efeitos mais devastadores ainda. Não quero entrar no mérito da questão. Fato é que nós estamos vivendo uma grande crise. E crises são oportunidades que Deus nos concede para vermos a sua glória, para vermos o seu poder de forma bem mais visível. Crises são oportunidades de crescimento que Deus nos dá. São oportunidades que se manifestam para que nós saibamos o quão grande o nosso Deus é. Nós olhamos para um cenário à nossa volta e nós observamos que a incerteza tem dominado os corações. A incerteza tem dominado a nação. Não há ninguém que possa precisar quando isso vai ter um fim. Não há ninguém que possa dizer, olha, tal dia essa crise termina. Fato é que os indicadores econômicos são ruins, a devastação no comércio, nas empresas, na vida das pessoas tem sido algo alarmante, algo assustador. Estamos vivendo aí um colapso em várias áreas. As pessoas estão apreensivas, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão amedrontadas, estão apavoradas. E por incrível que pareça, muitos daqueles que servem a Deus, que ouviram sempre a meditação da palavra, ouviram sempre a voz do Senhor na igreja, estão assustados, estão apavorados. Mas esta palavra vem ao nosso encontro como um bálsamo de Deus. Esta palavra vem ao nosso encontro para aliviar os nossos corações. Nós entendemos que
Deus tem algo especial nesta hora para liberar sobre as nossas vidas. Como assim, pastor? Nesta hora de caos, nesta hora de crise? Sim, exatamente agora. Exatamente agora, onde ninguém vai poder se gabar que suas conquistas são devido ao seu conhecimento, à sua influência, ao seu trabalho, até porque muita gente não está podendo trabalhar, até porque todas as pessoas estão submetidas a um estresse muito grande. Mas daí, nesse cenário desfavorável a nós, com um olhar humano completamente desfavorável, aparece Deus nesse cenário com uma proposta muito grande para nos falar algo muito poderoso. E o que Deus tem a nos falar nesta hora tão complicada, pastor? Que o céu não está em crise. Sim, o céu não está em crise. E, portanto, eu viverei milagres. O céu não está em crise e, portanto, eu viverei milagres. É isso mesmo que Deus quer falar conosco. Quando uma crise surge, os governos, as entidades competentes àquele assunto, elas se manifestam através de uma coletiva de imprensa. A imprensa é reunida e o líder, o governante, o administrador, ele presta informações, ele traz declarações sobre o que vai fazer, como vai fazer, traz informações para que as pessoas possam estar informadas. Porém, Deus não precisa marcar uma coletiva de imprensa e dizer o que está acontecendo. Deus não precisa dar satisfação para ninguém do que Ele está fazendo. Ele é soberano, Ele governa céus e terra, está assentado sobre um alto e sublime trono, governa todo e todas as coisas. Não perdeu o controle de absolutamente nada. No céu não existe falta de absolutamente nada. Toda a provisão que nós precisamos emana do céu, vem do trono de Deus. A alegria que você precisa, a paz que você precisa, a provisão para as suas necessidades básicas, Deus tem o controle sobre todas essas coisas. Ele é o Senhor que comanda todas as coisas. E Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, no versículo 3, ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos aprender nesse texto é que precisamos, em primeiro lugar, conhecer a palavra de Deus. Oséias, ao escrever no capítulo 4, versículo 6 do seu livro, diz: o meu povo, Deus falando através de Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós sofremos, nós perecemos, nós choramos amargamente por não conhecer a palavra de Deus. Esse conhecer não se limita à informação. Esse conhecer a palavra de Deus fala sobre alguém que tem a informação, mas coloca ela em prática. E Tiago chega a dizer que o problema é a falta de prática. E se nós praticarmos a palavra de Deus, ela funciona, ela dá certo. E muita gente, por não conhecer a palavra de Deus, ele desconhece as promessas que Deus tem para a sua vida. Ele desconhece os seus direitos, os seus deveres. Ele desconhece aquilo que Deus preparou para a sua vida. E a palavra de Deus nos diz que quem é de Deus precisa ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer: quem tem ouvidos, ouça.
o que o Espírito diz à igreja. A palavra revela quem somos, a palavra revela o que Deus tem para a nossa vida, a palavra revela os nossos deveres, a palavra revela os nossos direitos, a palavra nos orienta, nos informa, nos conduz, nos ensina. A palavra tem o poder de acalmar e tranquilizar a nossa alma. Portanto, em um momento de crise como esse, a alternativa saudável e sensata é conhecer a palavra, é praticar essa palavra que liberta, que ilumina, que esclarece. E esta palavra nunca volta vazia, ela prospera para aquilo que Deus a enviou. Essa palavra prospera para aquilo que Deus a enviou. Osés chega a dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a palavra é conhecer o Deus da palavra. Isaías, quando escreve no seu livro, no capítulo 1, versículo 3, Deus se queixa que até o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Nesse momento de crise, Deus quer que eu e você conheçamos a sua palavra. E o que a palavra vai nos dizer, pastor? Coisas tremendas e poderosas. Que o céu não está em crise, você pode viver o seu milagre. Você pode viver milagre no meio da crise. E Paulo começa o versículo 3 justamente trazendo uma revelação dessa palavra que precisamos conhecer. Ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é: nós precisamos louvar o Senhor. Louvar a Deus no meio da crise fará toda a diferença na nossa vida. Porque no meio da crise, nós vivemos os extremos. Alguns adoram, outros murmuram. Alguns creem, outros duvidam. Paulo nos ensina o caminho para conquistar no meio da crise, para vencermos. Reconhecer os benefícios alcançados através de Cristo. Por isso ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse bendito, empregado nesse texto, fala sobre Deus seja louvado, Deus seja exaltado por tudo que fez por nós através de Jesus Cristo. Esta é a primeira condição para você viver o seu milagre no meio desta crise. Louvar a Deus no meio desta crise. Você pode abrir a boca para adorar, ou você pode abrir a boca para duvidar, para murmurar. A decisão é só sua. Mas Paulo está dizendo: louvado seja Deus, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está dizendo: exaltado seja Deus por Jesus, que tudo fez por nós. Você vai viver milagre na crise se louvar o Senhor. Você vai viver milagre na crise se adorar o Senhor. Portanto, esse é o caminho. E detalhe, quando você e eu passamos a conhecer a palavra, você vai entender o que Paulo continua dizendo: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Deixa eu te contar algo que o inimigo tem tentado roubar da sua mente. Você já é abençoado, você não será abençoado. Você tem a bênção de Deus por causa de Jesus Cristo. A bênção do Senhor Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, por causa de Jesus Cristo. Ele está dizendo: o qual nos abençoou. O qual nos abençoou. Não com uma bênção, não com duas, mas o texto diz: com todas as bênçãos espirituais. Mas daí você pode me dizer: pastor, eu amo ter bênçãos espirituais, mas eu estou precisando de uma bênção material. Eu estou precisando de uma bênção material agora na minha vida. Oh, querido, eu entendo isso. E Deus, Ele está aqui através desse texto priorizando
mostrando com clareza o que deve vir primeiro na nossa vida. Deus tem compromisso com o seu povo e Ele sabe muito bem que nós precisamos de todas as bênçãos, não só as espirituais, mas quando você está bem resolvido espiritualmente, quando você está tranquilo quanto ao seu relacionamento com Deus, a sua confiança em Deus, e você desfruta as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais virão sobre a sua vida. Por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorizar as bênçãos espirituais é saber que Deus fará tudo completo. E se nós fôssemos falar de bênçãos espirituais, eu vou pincelar rapidamente aqui algumas bênçãos. Você é um cidadão do céu. Você não pode esquecer isso. Você não pode esquecer a sua identidade. Você está aqui na terra, mas a Bíblia diz que nós somos forasteiros, que nós somos peregrinos deste mundo, que nós precisamos pensar no céu. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu. Nós não somos daqui, nós somos do céu. A segunda bênção que eu e você precisamos entender: nós recebemos libertação através de Jesus. Você é livre. Eu vou repetir isso, guarde isso no seu coração. Você é livre. Jesus te libertou do poder do pecado, das cadeias, do paganismo. O Senhor Jesus te libertou de todas as amarras. Você não precisa viver refém com uma mentalidade de escravo. Você é livre através do sacrifício de Jesus. Você é livre para perdoar, para pedir perdão, para avançar, para conquistar, para prosperar. Você é livre em nome de Jesus. Toma posse. Você é livre em Cristo e por causa de Cristo. Você está livre, meu irmão. Não viva refém do medo, não viva refém da opressão, da ansiedade. Ei, desfrute a liberdade que Cristo te deu. Você tem essa bênção sobre a sua vida. Em terceiro lugar, a Bíblia nos diz que nós somos habitação do Espírito de Deus. Ei, glória a Deus, aleluia. Você é a habitação do Espírito de Deus. O Espírito Santo se move em você. Ele está em você. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós para nos convencer diariamente que nós somos livres, que somos abençoados, que nós temos a mente de Cristo e, portanto, podemos ter uma vida com qualidade. Você e eu podemos, no meio da crise, viver milagres. No meio da crise nós vamos viver milagre porque temos a mente de Cristo. Você tem o poder de Cristo sobre a sua vida. Você pode levantar a sua cabeça, sacudir essa poeira e caminhar em direção ao seu milagre. As nossas bênçãos não estão na mão de homens, ela está na mão de Deus. Deus usa homens, é claro, Deus usa pessoas, é claro, mas a nossa bênção vem dos céus, vem do alto, onde não há crise. Os céus não estão em crise, não há nenhum colapso na economia celestial. O céu continua em harmonia, Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono, e de lá Ele governa céu e terra. Até as calamidades estão no controle das suas mãos. Você e eu estamos debaixo das promessas de Deus. Você e eu estamos debaixo das promessas fiéis de Deus. Portanto, façamos como Paulo ensina na igreja de Éfeso. Exaltado seja o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você tem a bênção de Deus na sua vida. A sua família está debaixo da bênção de Deus. Toma posse. Você vai viver os milagres que Deus tem para a sua vida. Você vai viver milagres no meio da crise. Nesse tempo acontecerá coisas tão grandes e poderosas que nós sequer imaginamos. Porque o céu não está em crise. E o que rege a nossa vida, o que governa a nossa vida, é o governo do céu. É o governo do céu que governa a nossa vida. O nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. A nossa mente precisa estar voltada para a palavra de Deus. Não duvide. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. O céu não está em crise. Viveremos milagres em nome de Jesus. Porque para Deus nada é impossível. Amém, queridos? Grande abraço do seu amigo em Cristo,
pastor Kleber Tavares. Deus lhes abençoe com as mais ricas bênçãos que há nos céus.